questão 18, PAV 2019, etapa 3. A questão fala o seguinte, ó, um aluno participando da terceira etapa do PAV pretende marcar no seu cartão de resposta de forma aleatória. Não estudou, né? Então todas as questões de matemáticas, as questões de matemática, não estudou matemática, não é o caso de vocês, vai chutar todas as 7 questões. Então sabe que são 7 questões de matemática e que cada questão tem somente uma resposta correta, tá? E aí, por outro lado, sabe-se que a probabilidade de alguém sofrer um acidente sem risco de morte por queda de raio no Brasil é de aproximadamente 5 vezes 10 na menos 5. E por queda de raio com risco de morte é de aproximadamente 1 vezes 10 na menos 7. Sabendo disso, é correto afirmar. Aqui ele faz comparações, o que é mais fácil, né? Tu acertar as questões no PAV, né? Chutando as questões de matemática, ou um raio cair na tua cabeça e tu não morrer, ou o raio cair, te acertar e tu ter risco de morte, né? Então primeiro vamos colocar essas probabilidades que ele deu aqui, a gente não precisa calcular. Então a probabilidade com risco de morte, que ele falou, com risco de morte é de 1 vezes 10 na menos 7. E a probabilidade sem risco de morte é igual a 5 vezes 10 na menos 5, né? Então a gente vai ter que comparar isso, tá? Já que a gente vai ter que comparar, então é melhor a gente deixar tudo na mesma base aqui, né? Então uma está com a base da 10 a menos 5, a outra está com a base 10 a menos 7. Então a gente pode baixar essa 10 a menos 7 para 10 a menos 5 para a gente conseguir fazer a comparação. Então vamos... então 1 vezes... Como é que a gente distribui isso aqui, né? Como é potência, né? Então a gente for fazer multiplicação de potência e a soma do expoente. Então eu posso representar isso aqui como 10 na menos 5 vezes 10 na menos 2. Se eu multiplicar isso aqui, eu vou manter a mesma base e somar o expoente. Vai ser menos 5 menos 2 vai dar menos 7. Então é a mesma coisa que eu estou dizendo aqui, né? Eu só quero ficar aqui com a mesma base. Então 1 vezes 10 na menos 2 é a mesma coisa que 1 dividido por 100. Né? Então vai ser 0,01 vezes 10 na menos 5. Tá? Então agora eu tenho os dois na base 10 na menos 5 aqui, eu posso comparar. Então eu posso perceber que 5 é maior do que 0,01. Tá? Então a probabilidade de eu ser atingido por um raio sem risco de morte é maior do que a probabilidade de eu ser atingido por um raio com risco de morte. Tá? Então beleza, esses dois aí a gente consegue comparar. Só que eu quero comparar com a probabilidade de eu acertar as 7 questões de matemática, né? Então ele fala, né, que qual a probabilidade de eu acertar uma questão, né? A probabilidade de eu acertar uma questão, quantas possibilidades eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Essa aqui não é porque tu está ignorando a resposta. Está falando de fazer uma resposta correta. Então na prova todas tem uma resposta correta. Então vou considerar essas 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então a probabilidade de eu acertar uma questão, de eu acertar uma questão é igual a 1 sobre 5. Essa é a probabilidade, né? 1 dividido por 5. Só que eu quero saber as 7 questões de matemática. Então a probabilidade de eu acertar as 7 questões vai ser 1 sobre 5 vezes 1 sobre 5, vai multiplicando por 7. Então é a mesma coisa que dizer que 1
sobre 5 na potência 7. Né? Então essa é a probabilidade de acertar as 5 questões de matemática. Tá? A questão é que eu preciso representar também esse número aqui nesse formato aqui para fazer a comparação, né? Com base 10, né? E então eu preciso transformar isso aqui. Então a primeira coisa que eu posso fazer aqui é multiplicar esse interno aqui, ó, 1 sobre 5, e embaixo em cima por 2. Né? Que aí vai dar 2 sobre 10 na potência 7. Né? Aí eu vou ter então agora, como é que faz a potência de uma fração? Eleva os dois, né? Então vai ser 2 na 7 sobre 10 na 7. Né? Então isso aqui continua sendo a probabilidade. O que eu posso fazer? Melhorar aqui para parecer como está lá. Né? Esse aqui está dividindo, eu posso passar para o numerador. Como é que eu passo para o numerador? Eu passo para cá multiplicando, né? Então 2 na 7 vezes multiplicando, aí muda o sinal do expoente, 10 na menos 7. Na 7 vezes 10 na menos 7. E o que é 2 na 7? Quanto é que dá? Aí vai ter que fazer 2 vezes 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 16, 32. 2 vezes 32, 64. 2 vezes 64, 128. Então está 128 vezes 10 na menos 7. Como nós estamos aqui com base com 10 na menos 5, vamos fazer aquele mesmo esquema que nós fizemos aqui. Então é 128 vezes 10 na menos 5 vezes 10 na menos 2. Né? Então esse termo na menos 2 multiplico por esse aqui, vai ser 128 dividido por 100. Então isso aqui vai dar 1,28 vezes 10 na menos 5. Então essa é a probabilidade então que tu vai ter que comparar. É a probabilidade de tu chutar todas as questões de matemática, 7 questões no caso dessa prova, e acertar essas questões. Então 1,28 vezes 10 a menos 5. Tá, então a gente pode comparar, né? Então aqui colocando em ordem crescente, né? A probabilidade maior a ser atingido por um raio sem risco de morte, depois acertar as questões de matemática e depois ser atingido por um raio com risco de morte. A probabilidade maior de acontecer. Então isso aqui está, esse valor, né, a probabilidade de acertar as questões está no meio, entre o risco de morte e o risco sem morte. Vamos ver o que ele pergunta aqui. Então ele fala que tanto sofrer um acidente sem risco de morte, por queda de um raio, quanto acertar sem risco de morte, quanto acertar todas as questões de matemática de forma aleatória, tem aproximadamente a mesma probabilidade. Sem risco de morte é 5 e aqui é 1,28, então não é a mesma coisa. Tá? É mais provável acertar todas as questões de matemática de forma aleatória do que sofrer um acidente sem risco de morte.
sem risco de morte. Então, aqui no caso é menos provável, né? Então ele fala que é mais provável tu acertar todas as questões. Não, é mais provável ser acertado por um raio sem risco de morte do que acertar as questões. A C, é mais provável sofrer um acidente. É mais provável sofrer um acidente sem risco de morte por queda de raio do que acertar todas as questões de matemática de forma aleatória. Isso é a letra C, ó. Então a letra C está falando. É mais provável sofrer um acidente, né? Então o valor é maior, a probabilidade é maior do que tu acertar. É mais provável tu acertar cair um raio sem risco de morte do que acertar todas as questões de matemática. Depois, é mais provável sofrer um acidente com risco de morte por queda de raio do que acertar todas as questões. Não. Nesse caso é mais fácil acertar as questões, mais provável. Tanto sofrer um acidente com risco de morte por queda de raio quanto acertar todas as questões de matemática de forma aleatória tem aproximadamente a mesma probabilidade de acontecer. Não. Então, a resposta realmente é a letra C. É mais provável um acidente, a probabilidade é 5 vezes 10 a menos 5, então é maior do que 1,28 vezes 10 a menos 5. Tá? Então a resposta certa, resposta C. Valeu, copiou?